Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês quanto aos conteúdos que vocês aprenderam neste bimestre. Então, primeiramente, vamos começar pelos instrumentos indígenas. Então, este aqui é um cachixi. Nós não vamos chamar ele de chocalho, mas ele tem um nome próprio, tá? Então, é cachixi. E ele é classificado como idiofone. Por que idiofone? Porque as sementinhas que batem nesse atrito, fazem um som estridente, agudo, e o modo de vibrar, né, das sementinhas dentro do instrumento, então eles são classificados como idiofones. A maraca também é um idiofone. O coco também idiofone. O pau de chuva também. E nós temos os tambores. Os tambores, eles são classificados como membranofones, porque a pele que reveste eles produz um som mais grave, mais fechado, não tão aberto. Então, eles são chamados de membranofones. Seriam também os pandeiros, outros instrumentos, mas os índios não usam pandeiros. Continuando a falar neste assunto, está tendo dúvidas quanto aos instrumentos. Mas na musicalização, sempre a gente fala da música clássica. Sempre não, né? Mas a maioria é regida pela música clássica, porque é a música mais antiga, certo? A música popular veio só depois. Então, lá na antiguidade, na Idade Média, nos outros períodos, só podia ter música clássica. A música popular era chamada de profana, de pecado. Então, quando a professora fala da classificação dos instrumentos, eles são classificados por famílias por causa da orquestra. Então, vocês precisam prestar atenção nesses pontos, ok? Família das cordas, somente estes: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, piano e harpa. Ah, mas o violão é de corda, mas ele não entra numa orquestra. Ele é classificado como popular, de banda. Então, precisam prestar atenção, ok? Instrumentos de cordas da família da orquestra. Por que a orquestra é formada por famílias? Por causa dos naipes. O que são naipes, professora? Aqui, como eles se organizam numa orquestra. Olha ali as cores. Então, as famílias têm os seus lugares certos. Então, a família das cordas é somente violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa e piano, certo? Bom, eu também falei sobre os tempos, né, das figuras. Então, as figuras, elas são regidas como que eu posso falar? Organizar a contagem do tempo. Por quê? Porque antigamente não existiam essas figuras. Eles usavam símbolos como retângulos, triângulos, quadrados, e eles eram chamados de neumas, esses símbolos no passado. Mas houve a necessidade de substituir. Como um dos símbolos lá eles chamavam de breve, então a primeira, né, a primeira figura ficou chamada como semibreve, tá? Então ficou apresentada dessa forma aqui. A semibreve é o inteiro. E ela tem a pausa correspondente, que é um chapeuzinho de aba para baixo. Então a semibreve é uma duração longa de 4 pulsações. E, no caso da pausa, teria que respeitar essa pulsação de silêncio. Depois, precisavam, nas partituras, da necessidade de ter tempos menores. Então, eles dividiram a semibreve
em duas partes, em duas figuras, que chamamos de mínimas. E a pausa é um chapeuzinho de aba para baixo. E assim foram criando as composições e precisavam de outras figuras de menor tempo. Então, vieram as semínimas. Então, duas semínimas enchem uma mínima. Mais duas semínimas enchem a outra parte. E as pausas correspondentes. Agora eles não vão parar, né? Aqui segurando no ar. E aí vieram as colcheias. As colcheias valem metade de um. Então lembra da relação com o dinheirinho? Uma semínima, R$1. Uma colcheia, 50 centavos. Então quantas moedinhas de 50 centavos eu preciso para preencher um real? Duas. Então, duas colcheias equivalem a uma semínima a um tempo. E elas podem vir apresentadas com o bracinho, né, dado. Então, duas colcheias valem um. E aí elas ficam rápidas. Então, eu vou começar de novo, semibreve. Mínima. Semínima. Colcheia. E assim vão sendo criadas as melodias, as harmonias, regidas e organizadas pelo tempo, tá bom? Deixa eu pensar. O que é uma partitura gráfica não convencional? A partitura convencional é a da pauta, como nós conhecemos lá, né, das linhas. Mas existem as partituras não convencionais, que são partituras feitas por símbolos. Então, as setas indicam o som que permanece na mesma altura, que sobe ou que desce. Os círculos pretos representam a força, a intensidade. Forte, 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 fraco, fraco, fraco. Se usar traços, eu posso também falar da duração. Tu, 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 tu. O X, nesse caso, representa o silêncio, tá bom? E a minha bateria já vai acabar. Então, só para falar aqui, ó, você pode criar partituras gráficas do jeito que você imaginar. Mas para isso precisa da expressividade, né? Você se expressar do seu jeito, usando símbolos, pode ser triângulos, quadrados, corações. Cada símbolo vai ser um som. Eu posso escolher 2 triângulos para representar 2 palmas. 2 corações para bater aqui. Por exemplo, retângulos, 4 retângulos para o pé. E aí eu vou criando uma sonoridade de percussão usando somente o meu corpo, tá? Que são as partituras não convencionais. Que vocês possam estar resolvendo essas questões das dúvidas, né? E lembrando que a música necessita de estudo, tá bom? De rotina, para que a gente possa sempre aprender mais e mais. Então, tchau, até segunda-feira.